A igreja de Éfeso, ela só fica atrás em importância da igreja de Jerusalém e da igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém, que reuniu os apóstolos, que foi o princípio de tudo, e a igreja de Antioquia da Síria, que se tornou uma igreja missionária, a igreja que financiou as viagens missionárias de Paulo. Então ela também tem uma importância muito relevante. E Éfeso, ela não fica muito atrás, ela passa a ser uma igreja muito, muito importante. Ela está na Ásia, então Paulo tinha o desejo de evangelizar a Ásia no início da sua segunda viagem missionária, mas foi impedido por Deus, teve que viajar à Europa. E agora, na terceira viagem missionária de Paulo, aí sim ele vai se dirigir à Ásia, tá? Paulo, na verdade, já esteve em Éfeso. Na última aula, quando ele estava em Corinto, ele acabou viajando a Éfeso com Priscila e Áquila. Pregou na sinagoga. Os judeus efésios queriam que ele voltasse, ele não atendeu, ele acabou retornando, porque ele tinha uma vontade de descer para Jerusalém. Depois subiu para Antioquia da Síria, mas ele deixou Priscila e Áquila em Éfeso. E agora, no início da sua terceira viagem missionária, ele se dirige diretamente para Éfeso. E é diferente das outras viagens que a gente passa por várias cidades. A terceira viagem missionária de Paulo se resume a Éfeso, tá? Ele fica 3 anos em Éfeso. 3 anos. Então, é uma cidade muito importante, porque hoje, ela fica dentro do conglomerado grego, vamos dizer assim, mas na época ela era uma província romana na Ásia Menor, por isso que é considerado um continente asiático. E ela tinha uma importância estratégica muito grande, porque era uma cidade, uma metrópole. Então eu achei literaturas que dizem que ela tinha cerca de 200 mil habitantes, eu achei literaturas que tinham cerca de 300 mil habitantes, mas oscilava aí. Era uma cidade grande, para a época, era uma cidade muito importante. Então ela era o centro comercial da Ásia Menor, ela é uma cidade bastante próspera. Ela era a sede do tribunal, e aí acontece uma coisa interessante com Éfeso, que o governo romano não se impõe a Éfeso, ele deixa Éfeso livre, eles montam seus tribunais e um conselho do povo. Então era uma cidade livre, vamos dizer assim, desde que tinha uma condição, mantivesse a população em ordem. Éfeso era muito visitada por turistas. Éfeso tinha o templo da deusa Diana, a deusa grega, mas assim, o templo era monstruoso. Se a gente acha que o Partenon na Grécia era monumental, o templo da deusa Diana era 8 vezes maior do que o Partenon. Então assim, era um negócio monstruoso, construído em mármore branco, com as colunas em filetes de ouro. Era um luxo só, com uma estátua gigantesca da Diana. E ela era o protetor dos caçadores, mas também era símbolo de fertilidade. Então ela era representada na forma feminina, Diana, com vários seios. E os cultos a Diana geralmente eram cultos de orgias, de relacionamentos sexuais intensos. Era uma perversão. Éfeso também era muito importante porque ela tinha os jogos helenísticos, que a gente nasceram na Grécia, que hoje a gente conhece como Jogos Olímpicos, A gente conhece os Jogos Olímpicos da Era Moderna, mas na verdade foram originados lá atrás pelos gregos. Então Éfeso também concentrava esses jogos, Tinha algumas categorias, que era corrida a cavalo, corrida a pé, corrida a cavalo, tinha lutas, Sempre o ser humano vai gostar de luta. E Éfeso tinha uma arena gigantesca. Recentemente, as ruínas dessa arena mostram para a gente que ela tinha uma capacidade de receber em torno de 24 mil pessoas. Então, se você imaginar que o estádio da Caldense não suporta 15 mil, então assim, era um monumento. Para a época, era um negócio... 24 mil pessoas. E Éfeso era o lar dos delinquentes.
Por que o lado dos delinquentes? Porque quem cometesse crime e se refugiasse dentro da área que estava construído o templo da deusa Diana, essa pessoa estava salva. Você não poderia tomar vingança ou querer como é que se diz? Retribuir aquilo que ela tinha feito a você. Então, Éfeso acabou sendo uma cidade muito violenta também, uma cidade que concentrava muitas pessoas marginais, delinquentes, porque as pessoas tinham essa facilidade, digamos assim. Qualquer crime. Qualquer crime. Qualquer crime. Mas ao mesmo tempo ela era a cidade dos tribunais, então todos os grandes tribunais se reuniam em Éfeso, pelo conselho que eles tinham, né, os seus líderes, e pelo conselho popular. Vez em quando o governador romano se dirigia a Éfeso para julgar causas assim mais cabeludas, vamos dizer assim, assassinatos mais violentos ou coisas que repercutissem na alta sociedade, famílias influentes. Aí vinha um governador romano para fazer esse tipo de julgamento. Mas até lá, então, era tudo dentro do seu povo. Éfeso também era conhecida como centro da superstição pagã, porque tinha uma prática em Éfeso eles chamam carta de Éfeso, que eram pequenos pergaminhos. Era um povo muito supersticioso, tá? Então eles escreviam pequenos pergaminhos dizendo que, olha, esse pergaminho aqui está abençoado pela deusa Diana, ela vai te proteger durante uma viagem marítima. E as pessoas supersticiosas compravam esses pergaminhos. Então você tinha pergaminho para viagem, você tinha pergaminhos para quem não tinha filho, queria tê-los, você tinha pergaminhos para encontrar o amor verdadeiro, era meio cartomante. Hoje a gente tem isso no nosso meio, né? Pergaminhos para ser próspero nos negócios. Ela vai ainda lá com aqueles lacinhos lá. De Senhor do Bonfim, você chega lá, tem isso, é místico, um pouco bastante místico. Então não era nenhuma novidade, não. Já falei um pouco do centro do templo de Diana, né? E aí, Paulo tinha a vontade de evangelizar a Ásia, não foi possível. Agora sim, na terceira viagem, ele se dirige a Éfeso. Então, qual é a importância de Éfeso no processo evangelístico de Paulo? Paulo, como sempre, eu vou voltar naquela tela. Paulo era um grande estrategista. Então, Éfeso, como capital da Ásia Menor, que reunia diversas outras cidades numa província, ele evangelizando Éfeso, conseguindo instituir uma igreja em Éfeso, abriria os caminhos, ou ficaria mais fácil dele alcançar outras cidades. E é a partir daí, Paulo, quando cria a igreja em Éfeso, Paulo fica esse período de 3 anos em Éfeso. Nós vamos ver lá na frente o que ele fez durante esses 3 anos. Que o evangelho se expande por toda a Ásia. Então o evangelho ele vai chegar na cidade de Laodiceia, de Colossos, de Hiérapolis, tudo partido de Éfeso. Por quê? Porque Paulo vai, durante esses 3 anos, ele não fica parado. Ele vai formar discípulos, ele vai ensinar. A gente vai ver ali na frente que ele monta uma escola teológica e ele forma pregadores, ele forma discípulos, e esses discípulos se espalham pela Ásia. E quando a gente vai ver lá no Apocalipse, carta às 7 igrejas da Ásia, tudo é fruto da igreja que foi fundada em Éfeso. Então Éfeso ganha uma importância muito grande no contexto evangelístico. E Éfeso vai se tornar o centro, praticamente o centro das cartas canônicas que nós temos hoje no Novo Testamento. Por quê? Porque foi em Éfeso que Paulo escreveu suas 2 cartas a Corinto, esse período que ficou esses 3 anos. Quando Paulo estava preso em Roma, ele escreve uma carta aos Efésios, que a gente tem a carta aos Efésios. Quando Paulo escreve as 2 cartas a Timóteo, é quando Timóteo era o líder da igreja em Efésios.
Então, quando Paulo escreveu as 2 cartas de Timóteo, era a igreja de Efésios. Efésios foi frequentada por Priscila e Áquila, que a gente já viu. Apolo já tinha pregado em Efésios. Mas Efésios foi o lar também de Maria, mãe de Jesus. Curiosidade. Maria morou em Efésios, pertenceu à igreja de Éfeso. E o apóstolo João. O apóstolo João também chegou a ser pastor da igreja de Éfeso. E foi lá em Éfeso que o apóstolo João escreveu o Evangelho de São João, como a gente tem hoje na Bíblia, e escreveu as suas 3 cartas de São João, que a gente tem lá no final do Antigo Testamento. Então, Éfeso ela tem uma importância, uma riqueza para o Evangelho absurda. Então, era uma cidade estratégica. Durante os meus estudos, eu ficava pensando, mas Jesus, Paulo estava certo quando ele queria ter ido à Ásia primeiro, né, antes da segunda viagem. Mas Deus é o dono de todas as coisas, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Era imprescindível que o Evangelho chegasse à Europa. A gente não sabe, né? Nem adianta a gente especular. Se Paulo vai para a Ásia, o que acontece? A Europa talvez não fosse evangelizada, ou o Evangelho fosse chegar mais tarde, ou chegasse um Evangelho diferente. Mas Deus tem os seus propósitos, Ele é soberano. Coube a Paulo evangelizar a Europa primeiro, para depois chegar em Éfeso. Mas para vocês terem uma ideia da importância que tornou-se a igreja de Éfeso. Tá? E aí, como eu já falei, né, Paulo já tinha passado em Éfeso, foi a Jerusalém, Antioquia e voltou a Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo se depara com 12 discípulos, se dizendo cristãos. E aí Paulo faz uma pergunta bem simples: vocês receberam o Espírito Santo? Não, a gente nunca ouviu falar disso. Por isso que eu botei o tema aqui: Paulo identifica um testemunho incoerente. Ou seja, Paulo se depara com cristãos na igreja em Éfeso que conheciam a Jesus, né? Assim, já se diziam cristãos, adeptos do cristianismo, mas que não ouviam falar do Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo de João. E aí, quando a gente vai mergulhar sobre o batismo de João, o que acontece? O batismo não era algo novo, não foi inventado por João. O batismo já acontecia. Só que o batismo, quando acontecia na época de João, ele remetia ao futuro. A vinda de um Messias que vai restaurar o povo, aquela coisa toda. E aí, quando Jesus nasce e João tem a ciência de que já o Messias é vindo, ele fala: hoje eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com fogo. Que aí passa a ser o novo batismo, que é o batismo que a gente conhece hoje, o batismo em nome de Jesus. Isso é importante, irmãos, para a gente não gerar confusão. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Então existia o batismo de João, que remetia a um futuro, a uma vinda do Messias, a uma promessa, a algo que estava sendo aguardado. E existe, a partir do sacrifício de Jesus, o batismo cristão, que é o que a gente pratica hoje. Que o batismo cristão nos remete ao passado. Ele nos remete ao que foi feito, o que foi executado, o sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, eu estou morto para o mundo, renascido numa nova crença, e a partir daqui eu vivo a vida. Então, eles passam a ser conflitantes, antagônicos, não é nem conflitantes, a melhor palavra é antagônico. O batismo de João empurra para o futuro, o batismo de Jesus, em nome de Jesus, remete ao passado. E aí, quando Paulo vê, vocês não têm o batismo do Espírito Santo? Não tem. Então, vocês não são cristãos. E aí, é fato que realmente eles não eram cristãos convertidos. Eles eram pessoas que se diziam cristãos, mas que não entendiam o que era o cristianismo. Porque o que é o cristianismo? É simplesmente você professar a fé em Jesus, em algo que Ele realizou com você. Se você não tem consciência do sacrifício que Jesus fez, você não é cristão. Se você não reconhece o que Jesus fez, você não é cristão. E quando você se torna cristão, automaticamente você recebe o Espírito Santo. Não quer dizer que você vai ser batizado com o Espírito Santo,
ou que você vai receber dons do Espírito Santo, mas automaticamente o Espírito Santo passa a habitar você. Ele passa a fazer parte da sua vida, porque é Ele que vai fazer a transformação, é Ele que vai provocar em você a mudança do velho homem para o novo homem. Não é você com seus esforços, não é você com suas lutas, não é você com o seu sacrifício ou com sua dedicação. Quem vai fazer o trabalho de transformação do velho homem para o novo homem é o Espírito Santo. Então, não existe crente que não tenha o Espírito Santo. Paulo diz que aquele que não tem o Espírito Santo, ele não é de Deus. Porque nenhum espírito que não seja de Deus confessa que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Então é bem simples você identificar, eu até falo isso, a Cristiane fala assim, você simplifica muitas coisas. Mas não é que eu simplifico, é que as coisas são simples, a gente que quer complicar. Mas você está vendo um movimento espiritual, ou pode chamar do que quer que seja, na igreja, e você não sabe se aquilo é de Deus ou não é de Deus, ou se tem uma pessoa falando em língua estranha e aquele alvoroço todo. Esse espírito confessa que Jesus Cristo veio. Se não for de Deus, irmão, ele não confessa. Ele manifesta, ele se rebela, mas ele não confessa. Mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, sacrificou-se, morreu, ressuscitou, esse é o Espírito de Deus. Por isso que no ato nosso de conversão, hoje não é praticado, pastor Zé, mas eu sou numa época que, quando a pessoa aceitava Jesus, ela fazia uma profissão de fé na hora que ia aceitar. Como é seu nome? É fulano, eu recebo Jesus Cristo como assim, pelo sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, tal. Porque aí ele passa a professar que realmente Jesus Cristo veio e o sacrifício foi realizado. Esse Espírito ele passa a ser de Deus. E a gente abandonou isso. A igreja atual abandonou isso. Geralmente, não estou dizendo que está errado, tá, nisso. Eu só estou dizendo que existia uma boa prática que hoje a gente não pratica mais. A gente não traz mais para as nossas igrejas. Porque um espírito que não é Deus... E aí o que acontecia antigamente? As pessoas se manifestavam. Quando o cara... Aí caiu endemoniado. Hoje você praticamente não vê nas igrejas manifestação de demônio. Não estou dizendo que tem que ter, não. Pelo amor de Deus. Mas é porque a coisa está secretizada, sabe? Está tudo misturado. E aí o mundo está... Tudo é aceitável, as coisas não estão mais tão separadas como deveriam ser. E aí a gente acaba aceitando. É errado? Não tem juízo de valor aqui, se é certo ou se é errado. Eu só estou enfatizando que uma simples pergunta de Paulo revelou algo que, se ele não pergunta, tinha passado. Você tinha pessoas se denominando cristãos, mas que na verdade nem conheciam a Jesus. Nem sabiam do sacrifício que Jesus tinha feito. E aí eu volto a enfatizar a importância que nós temos que ter nos nossos discipulados. A pessoa aceita Jesus, vem um culto a primeira vez na vida, acha a coisa mais linda do mundo, aceita Jesus, estou aceitando Jesus, e vem aqui na frente, aceita oração, e frequenta a igreja, e você pergunta, o que Jesus fez por você? Eu me sinto feliz. Não, o que ele fez por você? Eu estou alegre. Não, mas... Ok, mas o que ele fez por você? Cadê o sacrifício de Jesus? É o cerne do cristianismo. É o sacrifício de Jesus. Se você não conhece Jesus, você pode professar o que você quiser. Você não é cristão no sentido literal da palavra. E uma coisa, é tão importante isso que o professor está falando, que quando você não tem o Espírito Santo, pode ter certeza que você tem o espírito imundo. Porque, mas como assim? Eu estava conversando, e isso é muito importante, porque hoje nós somos morada. E os espíritos, hoje ainda aconteceu uma pergunta do Adriano, do Botura. Ele me fez uma pergunta na fábrica e falou para mim assim: deixa eu te fazer uma pergunta.
em relação, eu fui no centro espírita e tinha uma mulher lá, ela sentou e uma pessoa pegou e começou a escrever. E tudo que aquela pessoa que estava escrevendo, a pessoa lá, eu não sei, psicografando, ela ficou psicografando, ela contou exatamente o que aquela mulher estava passando. Exatamente, começou a falar que era o marido dela que tinha falecido há poucos dias. E aí ele perguntou: isso é o Espírito Santo? E olha que pergunta, e eu tive que explicar para ele que fora dessa dimensão existe anjos e demônios, espíritos de Deus, espírito do mal. E aí eu contei sobre a terça parte. E aquilo ali trouxe para ele falou: então você está falando que era demônios? Eu falei: sim, eram demônios. Demônios que eles são muitos e eles têm a capacidade, só que quando eles saem da dimensão espiritual e vêm para a dimensão a qual nós estamos, eles precisam encarnar. Pode ver, se você for num lugar onde você está numa parte de libertação, você expulsa o demônio de uma pessoa, eu já vi ele sair dali e pular no outro. A pessoa se liberta aqui e o outro cai endemoniado ali. O que é isso? Ele precisa encontrar um corpo para ele. Quando Jesus chegou perante aquele gadareno, o que os demônios falaram? O que eles falaram? Lança a gente no corpo daqueles porcos. Porque eles não conseguem ficar vagando, porque eu imagino que deva sofrer uma pressão atmosférica terrível nesse lugar, né? Porque eles não são daqui. E tudo isso é importante a gente entender, que quando alguém não professa que Jesus morreu na cruz do Calvário, mesmo que essa pessoa esteja profetizando, pode ser espírito maligno. Então nós temos que ter muita sabedoria com isso. Eu tomo muito cuidado, porque hoje, irmãos, a gente está vendo aí do que a humanidade é capaz. E aí a gente está vendo muitas coisas nas igrejas que, olha, assim, de verdade, foge totalmente à base bíblica. Então, primeiro, não existe nenhuma base bíblica para você buscar o batismo do Espírito Santo. Não existe esse mandamento no Novo Testamento. Mas existe uma ordenação feita pelo apóstolo Paulo dizendo: sede cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente caracteriza o batismo do Espírito Santo com falar em língua. Então a gente acha que por alguém estar falando uma língua estranha, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas, irmãos, existem línguas estranhas, espirituais, da parte de Deus, da parte de Satanás e humana. Eu gosto sempre de dizer que existem três forças atuando no universo. Existe a força divina, a força maligna e existe a força humana, a minha vontade humana. Porque a gente tem um livre-arbítrio, então a gente é capaz também de promover certas coisas. Então, é curioso e é imprescindível que a gente tenha sabedoria e discernimento, que eu já falei isso em outras aulas, quem tem que buscar o discernimento, para que essas coisas não entrem na igreja, porque tem muita gente sendo enganada. Pessoas falando qualquer coisa, aí bota uma língua estranha no meio para dar uma, digamos assim, ratificar que é da parte de Deus. Da veracidade. E não é. E a Bíblia tem as ferramentas da gente se defender desse tipo de situações, de ocorrências, tá? Então, os 4 fatores da conversão: arrependimento, fé em Jesus, batismo na água e dádiva no Espírito. Então você tem o batismo de João, que eu já expliquei, que ele remetia ao futuro, à vinda do Messias, da esperança. O batismo cristão, que ele remete ao passado, ao sacrifício de Cristo. E aí, o derramamento do Espírito, né? O Pentecoste gentil, que a gente já viu no livro de Atos e que aqui ele acontece novamente. Por quê? Porque uma vez que eles confessam que eles nem conheciam a Jesus, Paulo anuncia Jesus, aí sim passa por essas etapas de arrependimento, e quase simultaneamente eles são batizados nas águas, Paulo impõe as mãos e há um derramamento do Espírito Santo, um novo Pentecostes. Então, se vocês
voltarem lá nas primeiras aulas, no capítulo 2, eu falei que existia 4 Pentecostes no livro de Atos. O do capítulo 2, que foi o primeiro, o do capítulo 8, que foi em Samaria, o do capítulo 10, que foi em Cesareia, Cornélio, e agora o capítulo 19. Então eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Esse é o que eles chamam de o Pentecoste gentil, né? Porque aí só tinha realmente gregos e helenistas. E aí, se questionarem a vocês, mas a Bíblia fala que existe um só batismo, um só Espírito, um só... Sim, a Bíblia diz isso. E por que eles foram batizados novamente? Porque, de novo, eles não tinham o batismo em nome de Jesus. Eles só tinham o batismo de João. Não é que foi um novo batismo, um segundo batismo, foi um batismo. Por que as nossas igrejas a gente não batiza novamente? Porque não existe 2 batismos. Uma vez que você batizou em nome de Jesus, você já professou a sua fé. Você não pode levar Cristo de novo ao vitupério, fazer Cristo sofrer de novo a crucificação, morte, ressurreição, porque você mudou de igreja. Então é diferente. Se a gente pega alguém que vem de uma outra religião, que eu não faço ideia, que eu não fui pesquisar, que eles tenham um processo de batismo em nome de um Deus qualquer que eles creem lá, se essa pessoa se converte na nossa igreja, ela passa pelo nosso processo de batismo. Um segundo batismo? Não, é um primeiro batismo em nome de Jesus. Então isso é importante destacar, porque é o único lugar, a única passagem bíblica que você vai ver um segundo batismo é aqui, tá? Depois não existe mais. Mas é exatamente, eu tenho que deixar clara essa diferença. Eles não conheciam o batismo em nome de Jesus, eles conheciam o batismo de João. E a partir daí é um novo batismo, se batizar e receber o Espírito Santo. Beleza? Então vamos seguir. Bom, como eu falei, né? Paulo já tinha passado por Éfeso na segunda viagem, e na terceira ele volta. E aí Paulo passa de novo, naquela sua estratégia, a pregar nas sinagogas. Então Paulo fica 3 meses ensinando os judeus na sinagoga. 3 meses. Só que aí, o que acontece? Os líderes judaicos começaram a ficar desconfortáveis, porque o evangelho que Paulo estava pregando não era muito a linha que eles tinham de seguir a lei, obedecer a Torá, aquela coisa toda. Começaram a gerar burburinhos dentro da sinagoga, em praça pública, quando Paulo estava pregando em praça pública. Eles também começavam a falar aos que estavam ouvindo, olha, isso não é bem assim e tal. Começaram a querer gerar esse tipo de picuinha. E aí Paulo rompe com a sinagoga, fala assim, olha, então não vou mais pregar na sinagoga. E aí ele conseguiu um lugar, que é a casa de Tirano, né? Até o nome é Tirano. A casa de Tirano. E ele passa então a lecionar na casa de Tirano. Então ele não vai mais pregar na sinagoga depois desses 3 meses. E ele fica 2 anos e pouco ensinando Tirano. E aí é onde está a riqueza da estadia de Paulo em Éfeso. Ele fica durante 2 anos pregando, ensinando Tirano. E Paulo pregava, né, ensinava entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. Por quê? Aí os estudiosos, né, vai entender o seguinte: era hábito dos efésios fazer a sesta. Aqui a gente não faz, no Nordeste é comum fazer a sesta. Você almoça e depois você tira uma sonequinha e volta a trabalhar no período da tarde. Os efésios eles tinham isso. Então, mais ou menos entende-se que Paulo usava esse horário das 11 às 16, porque era o horário que a escola não estava sendo usada. Porque quem era Tirano? Tirano era um professor, filósofo, tinha lá seu centro, era um centro, digamos assim, acadêmico, e aí ele cedia a Paulo esse intervalo, que era o horário que não tinha ninguém na escola. Então, não era o melhor dos horários? Não era o melhor dos horários, porque ninguém estava lá, mas Paulo aproveitou essa janela para firmar uma base, um local,
e as pessoas passaram aí e ele ia ensinando. E através dessa escola que ele fazia na casa de Tirano, é que ele formou pastores, evangelizadores, mestres, que essas pessoas se espalharam pela Ásia e foram semeando o evangelho em toda a Ásia, praticamente toda a Ásia. Praticamente toda a Ásia foi evangelizada a partir da igreja de Éfeso, exatamente por conta desse processo que Paulo fez. Por isso a estadia dele tão demorada em Éfeso. Ele mudou a estratégia, ele em Éfeso, em Colossos, em Tessalônica já tinha passado, em qual é a outra cidade que? Laodiceia. Não, ele ficou fincado em Éfeso, montou essa escola teológica, começou a formar obreiros, formar discípulos, formar ensinadores, formar mestres, pregadores, e a partir daí essas pessoas que se espalharam. Mas ele também não ficou parado todo esse tempo, ele também ia a essas cidades, visitava algumas cidades e pregava o evangelho, mas Lucas não registra isso. A gente só vai saber que ele fazia isso porque os próprios opositores dele, no versículo 26 do capítulo 19, diz assim, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Ou seja, os próprios opositores testemunharam que Paulo frequentava outras cidades e anunciava o evangelho e os iam convertendo. Amém? Bom, com tudo isso acontecendo, numa cidade de tamanha idolatria e feitiçaria, era necessário haver milagres. Então, os milagres acompanhavam Paulo durante essa estadia dele em Éfeso. Diferente de outras cidades que a gente passou e que não temos registro de milagres, Éfeso, o próprio Lucas fez questão de dizer que ele não fazia só milagres, mas milagres extravagantes, ou seja, grandes milagres, curas, libertação, expulsava demônios. E Paulo tinha tanta unção que as pessoas pegavam parte dos seus lenços ou das suas vestes, levavam até enfermos e essas pessoas eram curadas. Aí não está o perigo para a nossa igreja hoje: a superstição. Veja bem, Paulo não tinha conhecimento de que suas vestes, seus lenços ou suas partes de sua vestimenta eram levadas até os enfermos e eles eram curados. Paulo não tinha conhecimento disso. As pessoas faziam igual. É você dizer assim, as vestes de Jesus curavam. Não, as vestes de Jesus não curavam. A gente tem um relato bíblico que a mulher tocou na veste de Jesus e foi curada, mas não foi curada porque tocou na veste, por causa da sua fé. As pessoas que recebiam os lenços e a parte das vestes de Paulo eram curadas não porque era o lenço de Paulo, mas por causa da sua fé, a sua crença. Então, Deus ele é fiel. Se você crê, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ele não pode negar essa promessa. E olha o caminho facilitado para quem é malicioso e quer manipular a fé. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. Bote um copo d'água em cima da TV. Eu vou orar aqui, você vai beber, você vai curar. A pessoa bebe e é curada. Mas foi um copo d'água? Não, vai lá, fé. Porque você está pedindo a Deus em nome de Jesus. E Ele é fiel. A Bíblia diz, o próprio Paulo fala, palavra fiel e verdadeira é essa, que se formos fiel, Deus é fiel para conosco. Mas se formos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se Ele disse que tudo que pedires ao Pai, em meu nome crendo, recebereis. Ele não pode negar essa parte. Então, você vai alcançar tudo o que você quiser, se você pedir a Deus em nome de Jesus. Independente se é um lenço do apóstolo fulano aí, eu não conheço os apóstolos afamados de hoje, mas deve ter um bocado também. Ou se é um sacrifício, ou se é alguma coisa que você está fazendo. Não, isso é simplesmente para você tentar
alimentar uma crença sua, porque nós somos supersticiosos. Nós somos supersticiosos. E aí onde está o perigo. E eu lembro que, assim, desde criança, né? Meu pai sempre foi pastor, né? Desde que eu me entendo por gente. E eu lembro de pessoas levando fotografias, levando roupa, blusa de gente para papai orar. E papai falou, não, a gente não ora por isso, mas me dá o nome da pessoa e a gente ora por ela. Então é um perigo a gente começar a abraçar a superstição. Olha, como é que é? A oliveira de não sei o que, a terra da de Israel, a água do Rio Jordão. Meu amigo, essa água o Rio Jordão está 2000 e poucos anos correndo água, meu amigo. Não é a mesma água que Jesus foi batizado, mas tudo é superstição, a gente precisa se apegar a isso. As pessoas necessitam crer. É o bezerro do... É o bezerro do povo de Israel. Exatamente isso. E é tão interessante que a fé, ela é tão poderosa, que ela é comparada a um grão de mostarda. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você muda uma montanha de lugar. Olha como a fé é poderosa, porque ele não está te cobrando muita fé, ele está te cobrando uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É a menor semente que existe. Ele comparou com a menor, ou seja, tudo que a gente pedir com fé, o Senhor vai nos atender. Mas a gente usa muito pouco, né? A fé. E aí Paulo não se vangloriava desses milagres. Pelo contrário, Paulo reconhecia através desses milagres que ele era realmente um apóstolo, porque Paulo não foi um dos 12 designados. Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, Paulo fala isso, que através dos sinais e maravilhas que Deus operava através dele, não ele que fazia, a gente já falou sobre esse tema em outras aulas, ele tinha aí a certeza de que realmente ele era um apóstolo separado por Deus, não um apóstolo constituído, como aconteceu na saída de Judas, que escolheram outro para o lugar dele. E aí, eu só faço uma distinção assim, na letra D aqui, que assim como nos evangelhos, a possessão demoníaca é diferenciada da doença, tá? Portanto, exorcismo é diferente de cura. Então, só para a gente não trazer tudo para o mesmo balaio, porque cura é de doença. Quando você expulsa um demônio, é um exorcismo, porque é uma possessão. Você pode estar tendo sintomas, reações em função de algo que está em você, demoníaco, como qualquer chaga, qualquer enfermidade, que não é uma doença, é uma possessão, mas que com a expulsão do demônio, aquele mal se vai também. Então, só para diferenciar que cura é doença e exorcismo é você tirar fora uma possessão maligna, tá? E aí, os falsos obreiros não têm um poder inadequado, e é o seguinte, o que aconteceu? Em função de todos esses milagres, essas coisas que aconteceram, os 7 filhos de Sela acharam aquilo lá legal, né? E aí chegaram para alguém em possesso e falaram para eles, em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse corpo. E aí o demônio fala assim, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí imediatamente eles o agridem, os ferem, os 7, apanharam, ficaram nus, passaram a maior vergonha. Por quê? Porque tentaram usar inadequadamente o nome de Jesus. E aí esse é outro perigo que a gente não pode negligenciar. A gente tem que, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Ele está acima do que há de mais nobre, sagrado, relevante, o que a gente imaginar. O nome de Jesus está sobre ele. Quando você tenta fazer algo, e aí isso é muito comum hoje na nossa igreja, por isso que é importante a gente de novo ter o discernimento espiritual, porque o nome de Jesus está sendo banalizado. E eu volto no ponto que eu falei aqui atrás.
existem 3 forças operando no universo: a divina, a maligna e a humana. Às vezes, irmãos, eu não preciso, não é uma obra divina, é uma obra minha. Eu posso ter a capacidade de desamarrar o cadastro e amarrar o cadastro, pois Jesus fez isso. Mas eu quero testemunhar na igreja. E aí eu digo: irmãos, olha lá, Jesus amarrou meu cadastro. Isso não existe, cara. É você, sabe, é você pegar o nome de Jesus e transformar ele em algo de propaganda, como um marketing ou como algo que você quer divulgar. E era exatamente isso que os filhos de Sete estavam fazendo. Eles queriam se promover ou se propagar ou achar que conseguiriam ter esse poder simplesmente pelo uso do nome de Jesus. E não tem. Oi? Eles querem até dinheiro. Exatamente. Então, assim, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. É um nome que ele tem que ser zelado. A gente não pode ver o nome. Por isso que a igreja tem que se manifestar. Quando você vê hoje, nos dias modernos, peças teatrais que colocam Jesus como um homossexual, ou no carnaval, ou numa parada gay, Jesus sendo... E a igreja assiste calada. Não estou dizendo que toda a igreja assiste calada, mas o mundo cristão, se você imaginar que nós somos 1/3 da humanidade, a gente tem que repudiar muito e fortemente esse tipo de coisa. E não é contra o comportamento das pessoas, pelo amor de Deus. Cada um faz o que quer da sua vida e vai prestar conta a Deus. Mas nós temos que zelar por aquilo que nos é mais precioso. Isso é tão importante. Eu queria ver essas pessoas do enredo de carnaval ou esses ativistas homossexuais que fizeram com Jesus colocar Maomé. Eu queria ver eles colocar no lugar de Jesus Maomé. O que ia acontecer com os muçulmanos? Os muçulmanos não iam ser pacíficos como os cristãos. Não seria. Essa é a grande diferença. Que eles mexem com pessoas que, igual o professor acabou de falar, a gente é pacífico, mas tem que ver até que momento nós somos omissos. É pacífico ou omisso? Qual é o nome? Então, assim, o nome de Jesus tem poder para curar? Tem poder para salvar? Tem poder para libertar? Tem, mas não pode ser usado levianamente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E mesmo assim, com esse episódio catastrófico, ele teve um efeito benéfico. Porque na hora que os judeus viram o que aconteceu com os filhos de Sete, eles passaram a ter temor, passaram a dar mais crédito ao evangelho que Paulo pregava, e a igreja se robusteceu. Então, ainda assim, diante de um episódio ruim, o evangelho ele saiu fortificado. E aí, aqui fala que a palavra de Deus prevalece poderosamente. Por quê? E aí a gente vai ver do versículo 17 ao 20, um evento que os gregos fizeram por conta própria, que foi a queima de livros. O que acontecia? Como eu falei no início, Éfeso era uma cidade muito mística, um pessoal muito voltado para magia, para superstição, para essas crenças de feitiçaria, esse tipo de coisa. E à medida que elas iam se converter no Evangelho, olha para você ver, não existe aqui um pedido de Paulo para que eles fizessem isso. Existe sim o agir do Espírito Santo de dentro para fora, compelindo as pessoas a se livrarem daquilo que elas entendiam que era contra já o novo Evangelho, a nova vida. E as pessoas passaram a queimar os seus livros. Informação: cerca de 20 mil livros foram queimados em praça pública. 20 mil livros. Isso em grana daria mais ou menos 50 mil denários. 50 mil denários. O dia de trabalho era um denário. Ou seja, eles queimaram aí 150 anos de trabalho de uma pessoa ganhando um bom salário. E o mais importante, irmãos, que eu tirei aqui dessa lição: quando os cristãos, os nossos cristãos gregos, o Espírito Santo agindo, mostrando para eles o que não era do agrado
de Deus e que eles deveriam se livrar, eles não foram vender os livros. Eles não venderam, porque aquilo que não serve para mim, eu não dou a ninguém. Eu não ofereço a outro. Eu não passo para outro com um preço mais barato porque eu vou me livrar daquilo. Não, aquilo não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. E eles dão fim, eles queimam. Olha quanta grana nós estamos falando. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas eles não tiveram a usura de falar assim, agora eu sou cristão, vou me livrar disso aqui, mas vou fazer uma graninha com isso aqui. Porque aquilo lá não era lícito. Se não serve para você, não serve para ninguém. Então é essa a lição que eu trago aqui. Aquilo que não serve para mim, eu deveria aconselhar as pessoas a não fazerem. E é o que está faltando hoje. A gente, de novo, vou usar a palavra do pastor Israel, a gente é muito omisso. A gente vê muitas pessoas com comportamentos que são condenáveis à luz da Bíblia e a gente se omite. Porque não sou eu estou livre disso aí, mas o outro pode seguir. Mas se eu não quero aquilo para mim, eu deveria aceitar aquilo no outro, não? Eu deveria, no mínimo, aconselhar ou dar uma palavra de fazer algo em direção àquilo. Se ela vai aceitar ou não, é outra discussão, e aí a gente também não vai ficar insistindo, martelando, dando murro em ponta de faca. Mas aí cabe a reflexão. Será que eu estou tentando me livrar de coisas que não servem para mim, oferecendo a outras, ou eu tenho que destruir? Aquilo que não serve para mim, eu tenho que dar fim. E não compartilhar. A gente passou, eu e a Camila, assim que a gente casou, a gente começou a ter muito problemas espirituais dentro de casa. Ela começava a sentir uma opressão maligna, e a gente tinha acabado de casar, há 20 anos atrás. E aí, ela pegou e falou para mim, Simão, tem que chamar o pastor para vir orar aqui. E o pastor começou a orar, e aí ele falou para ela, o que você sentir mal dentro de casa, você me fala, que a gente vai entender, e a gente tira. Gente do céu, eu falei, eu vou ficar sem móveis. Ela foi tirando tanta coisa de dentro de casa. Nossa. E a gente pegou e colocou, eu lembro, como se fosse hoje, mas juntou, sério, se fosse comprar aquilo hoje, seria uma grana considerável, que tinha louça ali caríssima. E ela pegou, o que ela fez? Ela falou exatamente isso, a gente não vai dar para ninguém. A gente não vai dar para ninguém, a gente vai queimar tudo isso. O pastor pegou, levou e queimou, acabou com tudo aquilo, porque ele falou, aquilo que não me serve, que é maldição na minha vida, eu não vou transferir para o outro. É um cuidado muito grande que a gente deve ter. Não estou lembrando muito, mas aconteceu um caso de uma menina, que ela tinha boneca consagrada, e eu via, e eu falei para a mãe, falei assim, dá fim nisso. Ela foi muito cara, ela veio dar volta. Eu falei assim, não tem preço, joga fora. Está trazendo maldição para tua casa. Hoje a menina, ela se veste igual a boneca. Está nas drogas, no sexualismo. Ela não jogou fora. Não jogou. Porque era cara. Porque a boneca era cara. Deixa eu falar uma coisa. Falando sobre essa questão de se não serve para você, não serve para os outros, né? Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos, lá no Rio, americano, e eu trabalhava na área de contas a pagar e eu ia chegar no final do ano, eu recebia muitos brindes, mas como a gente assina um acordo, poderia receber qualquer coisa até $50. Mais do que $50 não podia, porque isso virava conflito de interesse. Então eu recebia muitos brindes e tal, e eu recebia muita bebida, garrafa de uísque, vodka e tudo mais. E eu ia juntando. E aí o que eu fazia? Quando na minha hora do almoço eu ia almoçar, eu voltava mais cedo que todo mundo, e aí eu ia lá e despejava tudo lá no banheiro. O banheiro ficava cheio de não. Até que nunca ninguém soube. Até que um belo dia um dos meus amigos lá, quando viu aquilo, não acredito, quem está fazendo um negócio? Aí a gente espalhou para todo mundo, né? E aí eles não entendiam por que eu estava fazendo aquilo. E aí eu falei, se não serve para mim, não pode servir para você. Não, mas a gente quer, não vou dar para ninguém. Aí eu escondia, e o que acontecia? Eu continuava jogando fora, sabia que ninguém ia voltar naquele horário, já sabia, mesmo se chegasse, eu já sabia o que eu fazia.
E aí a ideia era essa, eles ficavam assim me questionando muito, por quê? Tinha coisa cara, tinha umas bebidas lá caras, sabe? E aí eu nem sabia o que era, na verdade. Só sabia que era caro porque eles me falavam que era caro. Mas eu nunca dei para nenhum deles. Porque falavam, não, você não serve para mim. Pode achar que eu sou doido, que eu sou quadrado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não dava. Então é isso, e aí olha que interessante, a cidade que promoveu, né, abriu mão desse ganho econômico e promoveu essa queima de livros, é exatamente a cidade que eu falei no início, que meio que reúne o cânone do Novo Testamento. A grande parte dos livros se originaram a partir de Éfeso, ou seja, se livraram da literatura perniciosa e através do Espírito Santo, grandes literaturas foram produzidas a partir da cidade de Éfeso, meio que fica contrastante, né, a situação. E aí, durante esse período, né, entre o versículo 21 e 22, Paulo planeja passar o Pentecostes em Jerusalém. Já tinha se passado um período longo. Ele planeja passar o Pentecostes em Jerusalém, só que ele quer ir para Jerusalém passando pelas igrejas da Macedônia, da Acaia, as igrejas que ele já tinha fundado nas suas 2 primeiras viagens. E ele tinha dois propósitos, né? Um era enfatizar a unidade espiritual da igreja, porque ele queria pegar as doações das igrejas da Macedônia e da Acaia e levar para os judeus pobres de Jerusalém. Então, olha que interessante, olha a visão de Paulo. Ele queria primeiro enfatizar a unidade espiritual da igreja. Se a igreja recebesse, né, a igreja judaica recebesse as ofertas da igreja da Macedônia e da Acaia, ele meio que conseguia concretizar que realmente a unidade do Evangelho é real, que existe um amor superior ao entendimento das pessoas, que fazem com que judeus aceitem ofertas de gentios, ou seja, o cristianismo ele estava acima de tudo, era meio que uma prova cabal, final, de que o cristianismo ele provoca isso, esse amor ao próximo, essa coisa de eu querer o bem do próximo independente da sua nacionalidade, da sua origem, da sua condição social. E a segunda intenção era ensinar o amor cristão de forma prática, ou seja, não é suficiente você sentir compaixão e não fazer nada. Eu não posso ver, eu como cristão, eu tenho amor ao próximo, eu vejo alguém com frio e não fazer nada para aquecer. E aí nós vamos ver isso mais forte lá em Tiago. A gente for lá para o livro de Tiago, que isso é mais relevante, que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, a demonstração prática do amor ao próprio, ela precisa acompanhar a vida cristã. Eu não posso ver alguém passando necessidade, ter condições de ajudar e não fazer nada, porque eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa. Não, aí não tem cristianismo, não existe amor cristão. Então Paulo tinha essas duas intenções. Só que os presbíteros da igreja de Éfeso eram contra essa viagem de Paulo, porque era uma viagem perigosa. Aí Paulo fala para eles, não, fiquem tranquilos, que o Espírito Santo já me falou que vai ser um caminho espinhoso, de cadeias, de perseguição, mas ele queria ir assim mesmo. Só que enquanto ele se preparava para fazer essa viagem de volta a Jerusalém, e ele vai fazer, tá, irmão? Lá no capítulo 20, ele vai fazer essa viagem, vai passar os perigos, vai chegar em Jerusalém, vai ser traído pelos judeus e vai ser preso, conduzido a Cesareia, vai ficar 2 anos preso em Cesareia, transferido para Roma, passa a ser prisioneiro de César. É isso que vai acontecer com Paulo. Então ele estava certo, o Espírito Santo tinha avisado certinho que ele ia fazer, mas ele queria fazer e ele fez. Mas enquanto ele se preparava para fazer essa viagem, houve um alvoroço na cidade. Por quê? Porque tinha um cidadão chamado Demétrio, que ele era meio que o líder dos artesãos da cidade. E aí o que acontecia? Em função das pessoas estarem se convertendo aos milhares ao cristianismo, a crença na religião pagã estava diminuindo. E o fato de o cristianismo não recomendar a idolatria ou condenar a idolatria, as pessoas estavam parando de comprar os seus amuletos, de comprar os seus pergaminhos, de comprar seus ídolos, suas imagens, de tudo que envolvia essa coisa em volta da crença religiosa pagã, estava caindo.
Então, o Demétrio ele começa a reunir todos os artesãos e artífices e eles montam um tumulto, né? Eles provocam um tumulto porque a fonte estava secando, as rendas já não eram as mesmas, e aí eles resolvem protestar. Montam uma grande multidão, calcula-se mais ou menos 20 mil pessoas, foram até a porta do templo de Diana e começaram a gritar: Diana dos Efésios, Diana, Efésia de Diana, Efésia de Diana, de Diana. E aí pegaram dois camaradas, dois amigos, ou dois discípulos de Paulo, como a gente pode chamar, chamado Gaio e Aristarco, e levaram perante o escrivão da cidade. O escrivão era a maior autoridade que tinha na cidade de Éfeso, porque era ele que tinha todas as leis romanas escritas e conseguia fazer a interpretação dos casos baseados na lei romana. E aí eles tentaram acusar o Gaio e Aristarco de perturbação, de um evangelho, uma crença diferente do que eles estavam fachando. O problema aqui era econômico, grana estava caindo e eles precisavam... Nada a ver com religião, assim. Nada a ver, não era ético, o protesto não era ético, não era teológico, era simplesmente econômico. E eles levaram. E aí a Bíblia relata, né, nos últimos versículos desse capítulo 19, que dentro da multidão escolheram um tal de Alexandre lá para fazer a defesa de Gaio e Aristarco. Aí os judeus perceberam que ele era judeu e falaram: não dá para um judeu fazer a defesa do judeu. Né? Aí tiraram Alexandre e aí o escrivão ele se manifesta. E o escrivão, ele foi sábio, mas ao mesmo tempo não é que foi sabedoria. Na verdade, ele livrou a pele dele. Porque Éfeso só tinha esse status de cidade livre porque o papel do escrivão era manter a cidade pacificada. Então ele sabia que se há um levante popular, o primeiro que cai é ele, vem em Roma e intervém, troca a liderança e passa a ter controle total sobre a cidade. Então, quando o escrivão ele dá o conselho, escuta, esses homens, eles não profanaram o templo de Diana, eles não roubaram o templo de Diana, eles não estão falando mal, eles não estão defamando a imagem de Diana, então esses caras não cometeram crime. Se vocês têm algo pessoal contra esses dois, vocês conhecem as leis. Abra um processo legal, a gente vai transcorrer o processo, e se houver culpa, eles serão condenados e vão pagar por aquelas penas todas. Agora, não dá para ficar nesse tumulto, porque o problema é que a gente pode ser visto como uma cidade que está em revolta, e aí Roma vem e intervém na gente. E aí as pessoas pararam, meditaram e dissipou a multidão. A multidão foi dissolvida. Então, assim, os personagens desse episódio: Demétrio, que era o líder lá que queria manipular as pessoas porque o evangelho estava tirando suas rendas; o escrivão, que demonstrou sabedoria, mas na verdade ele estava olhando o seu interesse próprio, mas serviu à causa, né? E Paulo, que Paulo, durante essa reunião, que estava Gaio e Aristarco lá, Paulo queria ir lá no estádio, lá com 20 mil pessoas gritando Diana lá. Paulo queria ir lá confrontar os caras e os obreiros seguraram Paulo, falando: não, fica aqui, é melhor para você, se preserva. E aí Paulo não foi. Então mostra aí também, assim, mais uma vez, né, a gente já viu isso em outras aulas, mas um pouco de prudência não faz mal a ninguém. Né? Então também temos que ter sabedoria, né? Porque nós temos, não é porque o que está em nós é maior do que está no mundo que a gente pode chegar dando tapa na cara de quem está no mundo, porque não é assim que se vive o Evangelho, não é assim que se vive a crença. Então o capítulo ele termina assim, e Lucas termina o capítulo 19 registrando exatamente isso. O Evangelho ele é lícito. Se a gente voltar lá na primeira aula, quando eu dei a primeira aula sobre o livro de Atos, um dos motivos que fez Lucas registrar
as viagens de Paulo, tudo que aconteceu com a igreja, e ele endereça essa carta no livro de Atos como é o nome do rapaz? Rapaz, esqueci o nome dele também. É com H. Iraque. Deixa eu pegar aqui no começo. É bem fácil. Não. No capítulo 1 aqui, ó, Teófilo. Quando ele encaminha o livro de Atos a Teófilo era uma autoridade romana, era exatamente para legitimar o Evangelho. E aí ele está registrando aqui que o Evangelho é legítimo, porque eles não foram condenados. Paulo não foi condenado em Filipe, Paulo não foi condenado em Tessalônica. E aqui também não há crime. Então o Evangelho poderia continuar sendo pregado. Amém? Amém. E assim termina o capítulo 19 do livro de Atos.